Lá em Salmos 127, versículo 3, diz assim: Eis que os filhos são a herança do Senhor. A minha tempestade nunca vai molhar o meu filho. Essa foi a frase que eu mais ouvi essa semana. Eu tenho certeza que você também deve ter escutado, né? Porque viralizou aí um vídeo. E a partir do momento em que eu escutei essa frase, eu me identifiquei. Não sou mãe solo, tá? Graças a Deus, mas passei por muitos problemas no meu casamento logo que o meu filho nasceu. Cheguei até a separar do marido por uns 2, 3 meses. E assim, foi muito complicado. Foi muito complicado, porque meu filho tinha acabado de nascer, eu estava com um filho recém-nascido, o primeiro filho. E logo de cara você encarar assim uma separação, foi um baque. E quando eu vi essa frase, né, que a minha tempestade nunca vai molhar meu filho, eu me identifiquei. Porque o meu filho, ele tem 6 anos, né, ele já tem 6 anos. E eu já passei por muita coisa, assim, complicada na vida. E eu nunca deixei afetar o meu filho. O meu filho, ele é uma criança altamente feliz, sabe? Ele é feliz, ele é amoroso, ele é carinhoso. E assim, eu sempre fiz de tudo para nenhuma das minhas situações difíceis afetarem o meu filho, sabe? Eu nunca quis que ele me visse chorar. Hoje, né, ele tem 6 anos, já entende um pouquinho. E muita coisa, tipo da situação que a gente está passando atualmente, eu evito que ele saiba, porque ele vai fazer perguntas, e querendo ou não, de uma certa forma, vai mexer com a cabecinha dele. Agora, no mês de fevereiro, que eu tava mal, muito mal, ele me pegou chorando várias vezes, e eu percebia, sabe, que ele ficava tentando me fazer rir, tentando me fazer sorrir. Então, chegou o ponto de que não tinha mais condição de eu ficar com ele. Então, as sobrinhas do meu marido levaram ele para lá para cuidar. Mas assim, eu sempre deixei meu filho fora. Nunca fui aquele tipo de mãe que, tô com raiva, tô com ódio do mundo, desconto no filho. De forma alguma. Eu sei que não é toda mãe que consegue. Tem mãe que tá com a vida um caos. Porque é mãe solteira, às vezes tem que trabalhar, cuidar de 2, 3 filhos, né? Até mais, que eu já vi situações. E se torna uma sobrecarga muito pesada. E elas acabam, sim, descontando o estresse, o dia ruim, nos filhos, né? E eu sempre fui aquela jovem que não queria ter filhos, sabe? Eu dizia sempre, eu não quero ter filho, eu não quero casar. Eu dizia muito. Mas aconteceu, né? Deus quis que eu tivesse meu filho. E a partir do momento que ele nasceu, eu vi que ali era um presente maravilhoso de Deus para mim. Eu nunca briguei com meu filho sem necessidade. Nunca coloquei ele de castigo sem necessidade. Até as palmadinhas que eu bati foi para corrigir e corrigiram, né? Foi coisa de, tipo, só uma palmadinha já resolveu ali, pronto. Tinha que corrigir por outro motivo, não pelo mesmo. Hoje ele tem 6 anos, já entende muito. Meu filho me respeita demais, assim, ele me obedece demais. Claro que tem hora, né, que bate a teimosia e a gente quer se estressar, mas aí só um olhar que eu dou pra ele já se estremece todo e obedece. Mas assim, é muito difícil você não deixar a sua tempestade molhar o seu filho. Você tem que ser uma mãezona, né, para isso, para que você separe o seu filho da vida difícil que você tem. Porque muitas mães, elas associam isso. Se estão passando dificuldade na vida por causa do filho, muitas botam a culpa no filho. E como a menina lá do vídeo falou, não é para qualquer uma, porque e muitas das vezes a tempestade delas acaba sim molhando. E só eu e Deus sabemos tudo que eu fiz, todo o esforço que eu faço até hoje para mim não molhar o meu filho.
Eu estou passando, sim, por um momento muito complicado, muito delicado, mas eu sempre estou ali com meu filho, sorrindo, até jogando videogame com ele, sabe? A vida dele, o mundinho dele não tem nada a ver com o meu. Se eu estou passando por um momento difícil, complicado da vida, sou eu que estou passando. Eu sou adulta, eu tenho força e entendimento suficiente de me virar sozinha. Porque a partir do momento que eu coloco meu filho nessa situação, que eu levo tristeza pro coraçãozinho dele, vai se tornar muito mais difícil. Ele vai crescer frustrado, triste. Ele vai ter uma visão muito, muito, muito triste de mim. Às vezes eu tô chorando no meu quarto e ele chega correndo, né? Todo eufórico, porque criança assim na cidade dele é bem eufórico. E ele tá naquele mundo de jogos, né? De videogame. E ele quer me colocar a par de tudo que acontece, embora eu não entenda nada. Mas ele quer que eu saiba. Então ele chega no quarto correndo, mamãe, vem ver essa fase e tal, eu consegui passar. Eu enxugo as lágrimas, vou lá, sento do lado dele, comento um pouquinho do jogo dele, dou os parabéns, não sei. Eu saio um pouco do meu mundo, né? E entro um pouco no mundinho dele e vivo ali um pouquinho com ele, aquele mundo inocente, sem maldade, sem tristeza, porque esse é o mundo do meu filho. E eu hoje, embora eu já tenha me sentido um fracasso várias vezes ultimamente, mas ao olhar para o meu filho e ver a criança que ele é, o mundo feliz que ele vive, eu me orgulho de mim nesse ponto, porque ele é uma criança feliz e eu sei que eu que proporcionei isso a ele. Tudo que ele sabe de bom, de educado, de carinhoso, fui eu que ensinei. Então eu me orgulho disso, embora eu passe e tenha passado por momentos muito complicados na vida, estou passando atualmente, nenhum deles eu deixei afetar o meu filho. Não permiti de forma alguma que ele pagasse pelas coisas que nós adultos, né, fazemos nossos erros. Em nenhum momento da minha vida em que eu estive com raiva de algo, de alguém, ou até mesmo do meu marido, né, eu descontei nele, gritei, fui abusada. Não. Isso não. Então, hoje eu vejo meu filho como um presente de Deus para mim, porque eu digo que eu me tornei adulta depois que eu tive meu filho. Embora eu tenha tido ele com 30 anos de idade, mas eu passei realmente a enfrentar dificuldades de verdade, dificuldades de adulto, né, da vida de adulto, depois que eu tive meu filho. Eu comecei a ter preocupações reais, coisas mais difíceis na vida que até então, antes de casar, de ter filho, eu não tinha, né? Mas eu vejo meu filho como herança de Deus, a melhor coisa da minha vida, porque ele veio no momento certo, porque todas as dificuldades que eu passei, desde que meu filho nasceu até aqui, se eu tive força para levantar, para seguir, foi por conta do meu filho. Então, jamais eu vou descontar um dia ruim, uma fase ruim no meu filho. Muito pelo contrário, eu quero abraçar, eu quero sentir o calor dele perto de mim, para que eu possa melhorar e transmitir o meu amor para ele, né? Gente, esse foi um vídeo, né, um pouco diferente, mas eu quis trazer meu ponto de vista, né? Porque muitas mães, jovens principalmente, né, que colocam os filhos aí no mundo, não têm discernimento, sabedoria para educar essa criança e acabam frustrando, elas se tornam adultos frustrados, infelizmente, né? E vocês que têm filho, cuidem de seus filhos, né? Que Deus dê sabedoria para vocês cuidar dos filhos de vocês, dá todo o amor do mundo, porque eles não têm culpa de nada do que a gente passa na vida. E a gente tem que adquirir força, pedir força por eles, tá? Esse foi o vídeo, fiquem com Deus. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!